Olá, amigo do GPEC, Grêmio Espírita, Perseverança, Caridade. O meu nome é Vanderlei, sou trabalhador desta casa. É uma satisfação estar aqui com vocês para darmos sequência ao estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, cujo tema é Provas Voluntárias, o verdadeiro silício, que se encontra no capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos. Mas antes de dar início à nossa leitura e os nossos comentários, gostaria de convidá-los a elevar o nosso pensamento a Deus e ao nosso Mestre Divino para agradecermos pela oportunidade de estarmos diante de um texto que podemos absorver profundos significados, profundos aprendizados, que essa luz trazida por esses conhecimentos possam se refletir no nosso espírito, para que possamos conduzir a nossa vida com mais fraternidade, mais leveza e mais alegria. Que assim seja. Provas voluntárias. O verdadeiro silício. Perguntai se é lícito ao homem abrandar suas próprias provas. Essa questão equivale a esta outra. É lícito àquele que se afoga cuidar de salvar-se? Aquele em quem um espinho entrou, retirá-lo? Ao que está doente, chamar o médico? As provas têm por fim exercitar a inteligência, tanto quanto a paciência e a resignação. Pode dar-se que um homem nasça em posição penosa e difícil, precisamente para se ver obrigado a procurar meios de vencer as dificuldades. O mérito consiste em sofrer sem murmurar as consequências dos males que lhe não seja possível evitar, em perseverar na luta, em se não desesperar, se não é bem-sucedido. Nunca, porém, numa negligência que seria mais preguiça do que virtude. Essa questão dá lugar, naturalmente, a outra. Pois se Jesus disse, bem-aventurados os aflitos, haverá mérito em procurar alguém aflições que lhe agravem as provas, por meio de sofrimentos voluntários? A isso responderei muito positivamente. Sim, há grande mérito quando o sofrimento e as privações objetivam o bem do próximo, porquanto é a caridade pelo sacrifício, não quando os sofrimentos e as privações somente objetivam o bem daquele que a si mesmo as inflige, porque aí só há egoísmo por fanatismo. Grande distinção cumpre a que se faça. Pelo que vos respeita, pessoalmente, contentai-vos com as provas que Deus vos manda e não lhes aumenteis o volume. Já de si, por vezes, tão pesado. Aceitá-las sem queixumes e com fé, eis tudo o que de vós exige ele. Não enfraqueçais o vosso corpo com privações inúteis e macerações sem objetivo, pois que necessitais de todas as vossas forças para cumprirdes a vossa missão de trabalhar na terra. Torturar e martirizar voluntariamente o vosso corpo é contravir a lei de Deus, que vos dá meio de sustentar e fortalecer. Enfraquecê-lo sem necessidade é um verdadeiro suicídio. Usai, mas não abuseis, tal a lei. O abuso das melhores coisas tem a sua punição nas inevitáveis consequências que acarreta. Muito diverso é o que ocorre quando o homem impõe a si próprio sofrimentos para o alívio do seu próximo. Se suportardes o frio e a fome para aquecer e alimentar alguém que precise ser aquecido e alimentado, e se o vosso corpo disso se ressente, fazei o sacrifício que Deus abençoa. Vós que deixais os vossos aposentos perfumados para irdes amansar das infecta levar a consolação. Vós que sujais as mãos delicadas pensando chagas. Vós que vos privais do sono para velar a cabeceira de um doente que apenas é vosso irmão em Deus. Vós, enfim, que despendeis a vossa saúde na prática das boas obras. Tende tudo isso o vosso silício, verdadeiro e abençoado silício, visto que os gozos do mundo não vos secaram o coração, que não adormeceste no seio das volúpias enervantes da riqueza, antes vos constituístes anjos consoladores dos pobres deserdados. Vós, porém, que vos retirais do mundo
para lhe evitar as seduções e viver no isolamento, que utilidade estende na terra? Onde a vossa coragem nas provações, uma vez que fugis à luta e desertais do combate? Se quereis um cilício, aplicai-o às vossas almas, e não aos vossos corpos. Mortificai o vosso espírito, e não a vossa carne. Fustigai o vosso orgulho. Recebei sem murmurar as humilhações. Fragiciai o vosso amor próprio. Enrijai-vos contra a dor da injúria e da calúnia, mais pungente do que a dor física. Aí tendes o verdadeiro cilício, cujas feridas vos serão contadas, porque atestarão a vossa coragem e a vossa submissão à vontade de Deus, um anjo guardião. Paris, 1863. Bem, amigos, a doutrina espírita esclarece diferentes pontos do comportamento humano. E o cilício é um instrumento de autoflagelação do corpo físico diante de uma situação de remorso, de arrependimento por um erro cometido, partindo da ideia de que a carne é fraca e que essa conduta agrada a Deus. É um ato de penitência. E a doutrina espírita, através da reflexão trazida pelo anjo protetor, mostra a importância da preservação do corpo físico, porque é um meio de evolução para o espírito, para o princípio inteligente. E nessa relação espírito e matéria, o espírito é o elemento principal onde reside essa fragilidade e que tem a necessidade dessa reeducação através do Evangelho trazido pelo nosso Mestre Jesus. Então, os erros cometidos advêm ainda do estado de imperfeição que a alma se encontra. Então, a recomendação desse texto é para que nós tenhamos a percepção, a conscientização que não devemos enfraquecer os nossos corpos com privações inúteis e nem tampouco com macerações sem objetivo. E quando nós realizamos essa atividade que se reflete no corpo físico, com um objetivo totalmente pessoal, nós incorremos numa situação de egoísmo e fanatismo. Isso quando nossa análise se volta para questões religiosas, mas podemos ampliar as nossas observações e identificar diferentes condições, diferentes circunstâncias com diferentes finalidades em que a gente coloca em risco a integridade da saúde do nosso corpo físico, o que pode comprometer a nossa reencarnação. Sabemos que a reencarnação e a importância da reencarnação é pelas provas que elas produzem no crescimento do espírito. As provas não têm por objetivo nos causar sofrimento. Pelo contrário, o objetivo das provas é fazer com que a nossa inteligência seja desenvolvida, bem como a nossa paciência e a nossa resignação. Então, a necessidade da gente enxergar o propósito elevado dessas provas e não termos a conduta de lamentação e de murmuração, o que faz com que a gente não tenha um aproveitamento que traga uma luz, um crescimento de valores ao nosso espírito. Então, o que acontece? Ao contrário disso, é quando nós fazemos a caridade por sacrifício. Quando a gente realmente despende esforços em que o nosso corpo se ressente, mas com o objetivo de trazer o bem ao próximo, aí isso sim é uma conduta que é abençoada por Deus. Mahatma Gandhi, que foi o líder e é ainda, uma referência de líder para a nação indiana, ele buscou construir um país de um povo unido, para que os
os indianos estivessem unidos, não divididos pelo preconceito dos humanos. Mas em determinado período da sua experiência, ele se viu obrigado a lançar mão de um jejum prolongado, porque os indianos hinduístas e os indianos muçulmanos, eles se colocaram em guerra, matando-se uns aos outros. Então, diante desse fato, o Mahatma Gandhi procurou sensibilizar os líderes religiosos dessas duas religiões polarizadas pelo fanatismo. E embora esses líderes religiosos estavam sequiosos pelo poder, mas essa ação conseguiu reverter a situação e fez com que eles tivessem, pelo menos naquele período, uma pacificação que trouxe uma tranquilidade para o povo indiano. Outra situação é quando nós abrimos mãos do nosso descanso para cuidar de alguém que está doente. A gente muitas das vezes podemos passar a noite toda cuidando de um irmão que se encontra com a sua saúde debilitada. Ou quando a gente suporta o frio ou suporta a fome para que um irmão seja agasalhado e alimentado. Outra situação também quando a gente abre mão do nosso conforto, do nosso lar e partimos para o encontro do infortúnio para aliviar o sofrimento dos nossos irmãos que se encontram em provas difíceis. Então são condutas que são abençoadas por Deus, que Deus realmente dá à luz essa nossa ação, porque demonstra que nós não fomos ainda contaminados totalmente pelo nosso egoísmo, que nós conseguimos de alguma forma abrir mão desse estado de patologia moral que enrijece muitas das vezes os nossos corações. E também esse fato mostra o quanto nós precisamos um dos outros, né? Não é no isolamento que nós conseguiremos conquistar a nossa evolução moral, nem o nosso desenvolvimento da nossa inteligência. Porque no dinamismo das relações que nós geramos provas para que possamos identificar as potencialidades de virtudes que precisam ser desenvolvidas, bem como as imperfeições cristalizadas que precisam ser superadas. E deste modo, a gente conclui que o verdadeiro silício é quando a gente aplica a nossa alma. É quando a gente golpeia o nosso orgulho, quando a gente golpeia o nosso egoísmo, com o objetivo de fazer com que nos aproximemos cada vez mais de Deus nesse processo de autotransformação, para que o nosso coração esteja mais receptivo a essa amorosidade que o universo nos convida. Então, por hoje terminamos, amigos. Vamos fazer uma oração final para agradecermos a Deus por esse momento de reflexão diante de um tema tão importante que nos convida a valorizarmos o nosso corpo físico, a oportunidade da reencarnação, de forma que a gente possa se desenvolver na reeducação do nosso princípio inteligente, buscando essa amorosidade, essas condições de conexão com Deus, e possamos seguir firme diante da proposta elevada da vida. Obrigado, Senhor, por tudo, pelo amparo, pela energia que nos envolve, que essa energia amorosa e salutar possa se estender ao nosso país, ao nosso estado, ao nosso querido GPEC. Que possamos continuar firmes e confiantes diante dos desafios da vida que são necessários ao nosso crescimento evolutivo. Então, meus amigos, semana que vem daremos prosseguimento ao estudo e esperamos a presença de vocês aqui na nossa plataforma virtual. Um grande abraço a todos.